Bom dia! Estamos iniciando as nossas devocionais de toda quarta-feira, que vai ser postada às 9 da manhã. Então estejam acompanhando os grupos, estejam acompanhando, postando, compartilhando. Creio que Deus vai nos abençoar e vai falar muito conosco através dessas devocionais semanais de todas as quarta-feiras. Estamos iniciando 2021, hoje dia 6. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou comigo nesta manhã. E eu creio que vai ser bênção na sua vida, como também foi na minha. Está em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aquele tempo não era diferente desse tempo de hoje. As batalhas e perseguições eram diferentes. E até pior, porque era o momento da igreja ser estabelecida na terra, do início da igreja primitiva, e houve muita perseguição até que o reino de Deus começasse a ser divulgado, o evangelho começasse a ser divulgado. Hoje nós temos situações diferentes, problemas diferentes. Nós vemos então que começou uma dispersão, houve uma dispersão depois do apedrejamento de Estevão, da morte de Estevão. Então aquele povo, aqueles cristãos, a igreja primitiva ali que estava naquele lugar, então eles são dispersos e acabam indo para Antioquia, passando por algumas outras cidades. E enquanto eles passaram por essas cidades, eles não pregaram o evangelho. Mas chegando alguns varões lá em Antioquia, começaram a falar do Senhor Jesus, a falar do evangelho, daquilo que estava acontecendo. E então isso também chegou aos líderes da igreja na época e enviaram Barnabé para conferir o que estava acontecendo em Antioquia. E nós sabemos que Deus, quando ele começa a agir em um determinado lugar ou através de alguém, ele começa há um barulho, o Espírito Santo começa a se mover e há um barulho. E esse barulho, na verdade, ele é o que o povo fala, o que o povo ouve e o que o povo comenta. São sinais e maravilhas em determinados lugares, em determinadas igrejas, determinadas nações. Avivamentos que já aconteceram na nossa época e que vem acontecendo desde o princípio da igreja. Passa século, de repente aparece um avivamento, acontece curas sobrenaturais. E é o Senhor agindo, é o Senhor movendo. E naquele lugar então começou a chamar a atenção das pessoas pelo que estava acontecendo. Por isso Barnabé foi enviado para conferir. Então ele fala assim: olha, permaneça com firmeza de coração, não desanimem, sejam fiéis. E a palavra de ordem para nós também esse ano, que o nosso tema é permanecer, não importa a situação, permanecer firmes, felizes, alegres, porque nós temos aquilo que é melhor que a nossa salvação. Temos o Deus conosco habitando em nós. Não importa a situação, a gente tem que olhar para frente, não ficar olhando para trás o que aconteceu, as perdas, os prejuízos. Não, olhar para frente. Nós não somos desse mundo, estamos aqui temporariamente. Esse não é o nosso lar. Nosso lar permanente, Jesus já preparou e está aguardando
quando buscar a igreja. E enquanto isso, nós devemos ter essa graça, a graça que faz com que nós alcancemos outras pessoas, que faz com que ela saia de dentro da igreja, que saia de dentro das quatro paredes e alcance o ímpio, alcance o incrédulo, liberte a graça que renova, a graça que transforma, a graça que salva, o poder que há no nome santo de Jesus. E isso está em nós, já nos foi dado, e é o melhor presente que nós temos, é a melhor coisa que nós temos. Então nós temos que zelar por esse tesouro que temos, esse depósito que o Senhor já colocou em nós. É um depósito daquilo que Ele pode fazer através de mim e de você. Portanto, permaneçamos firmes e fiéis ao Senhor. A permanecer aquilo que nós ouvimos, como Barnabé recomenda àquele povo de Antioquia. Aquilo que nós aprendemos até aqui. Aquilo que nós já vivemos do Espírito Santo até aqui. Tudo aquilo que Ele já nos fez. A promessa da salvação, a promessa de estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, a promessa de que Ele está conosco até a consumação do século. Isso já é o suficiente para estarmos alegres. Sabe, queridos, por mais que muitas vezes a gente queira assim, eu vou desistir, eu não quero continuar, eu estou cansado. Parece que olhamos do lado, olhamos e não vemos perspectiva de mudança. Olhamos para nossas famílias, olhamos para a nossa nação, olhamos para os governos da nossa nação, do mundo, o que está acontecendo, os desencontros, desacertos, e às vezes nós queremos desistir de orar, desistir de continuar. Mas o Senhor sabe que somos limitados e sabe que nós somos assim mesmo, somos humanos. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo que, nesses momentos, Ele fala, olha, vai, seja forte, levanta daí, olha para frente, você tem muito mais para conquistar, eu tenho muito mais para acrescentar através da sua vida, eu quero que você olhe para frente, olhe para mim e continue, eu vou fazer você andar sobre as águas, eu vou fazer você andar sobre o sobrenatural, eu vou fazer você me conhecer intimamente como eu te conheço. E permanecer no Senhor é ter essa esperança, que nós somos vaso de honra, vasos moldados pela mão do oleiro que nós não vemos, mas nós podemos chamar Ele de Abba, chamar Ele de papai, chamar Ele de meu amor, quando estamos tão carentes. Ele é o nosso principal amor. Então eu te encorajo nesse ano a permanecer firme, a não desistir, seja qual for a situação, seja ela enfermidade, seja ela percas, seja ela falta de provisão, seja ela às vezes a ausência de fé que você procura e não está achando a fé, mas ela está aí porque o Senhor colocou pelo menos o mínimo da fé dele em você. Então eu te encorajo a olhar para frente, a buscar força no Senhor Jesus todas as manhãs, a buscar força no Senhor todas as vezes que você coloca a sua cabeça no travesseiro, com a esperança que o dia de amanhã vai ser melhor, porque Ele te ajudou a vencer hoje, a olhar para frente e acreditar que um dia nós estaremos com Ele e tudo vai passar. Talvez hoje você esteja passando por alguma dificuldade que você não pode falar para ninguém, somente para o Senhor. Então olha, vai para o secreto e fala, Senhor, eu só tenho o Senhor para desabafar, então eu preciso que o Senhor me ajude agora, me abrace, e para que eu permaneça ligado no Senhor e no seu Filho. O Senhor é aquele que nunca nos desampara. Então somente seja corajoso, permaneça e nunca se aparte da sua vida o livro da vida. Foi isso que ele disse a Josué no capítulo 1 do livro de Josué. Então somente seja forte e corajoso. Então sejamos fortes naquele que foi forte em nosso lugar na cruz. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso esforço. Deus abençoe você, muito bom dia, e que o Senhor nos fortaleça durante todo esse ano, em nome de Jesus.